vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu sou Carla Souza, tutora mediadora da Unidade Curricular Informação, e hoje nós estamos aqui juntos, né, para falar um pouquinho de alguns temas, tá? Para iniciar nossa aula, eu vou falar rapidinho sobre um tema que nós abordamos, que foi o tema 3, os periféricos, e depois nós vamos estar falando do tema 4 e do tema 5, que é o Microsoft Office Word e o Microsoft Office Excel, que é a nossa parte prática. Para a nossa parte prática, vocês podem estar usando o aparelho celular ou pode estar usando o computador, tá? E pode estar acompanhando junto. Qualquer dúvida, eu estou olhando aqui, né, no chat. Obrigada aí pela participação de vocês desde já. E eu vou estar passando no slide agora para mostrar para vocês um pouquinho daquilo que eu estou falando, tá bom? Qualquer dúvida, só colocar aqui no chat. E no final da aula, como a Kaline disse, né, a gente vai abrir um momento aí para abrir os microfones e vocês estarem tirando aí as dúvidas de vocês. Então vamos lá. Então, como eu estava falando com vocês, né, a nossa atividade reflexiva, a última aí, era falando um pouquinho sobre o nosso tema 3, que são os periféricos. E aí eu vou trazer de volta esse tema bem resumidamente, só para a questão de dúvidas mesmo que possam estar surgindo. Então, os periféricos são esses componentes físicos, né, que acoplados a um sistema de computação, tem a função de transmitir a informação ao usuário, à máquina e vice-versa. Ou seja, como o computador ele é uma máquina eletromecânica que processa dados e armazena informações, nesse processamento de dados nós necessitamos dos periféricos, né, para que as informações elas sejam dado entrada ou saída. E temos alguns periféricos, como vocês já devem ter estudado, que tem as duas funções de entrada e de saída, né? E aí, como periféricos de entrada, nós temos aí o teclado, o mouse, o controle, o scanner, uma câmera, tá? E o microfone. Temos também aí como periférico de entrada um leitor de código de barras, tá? Ou seja, ele captura esse código, né, e vai enviar para o nosso processador, para o nosso computador. Por isso é considerado um periférico de entrada. Bem como a nossa câmera, né? A nossa câmera captura a nossa imagem e aí devolve ao computador, que a gente pode estar falando de um smartphone aqui, considerá-lo um tipo de computador, né? Então ela captura aquela informação e ela armazena aquela informação no nosso computador, no nosso celular, tá? Então por isso é periférico de entrada, porque ela captura algo que está fora e envia para dentro daquele dispositivo. E aí nós temos também os periféricos de saída, os dispositivos de saída, que são aqueles que fazem o processo inverso. Já foi capturado, já foi dado a entrada, nós temos alguns dispositivos então que vão dar a saída, ou seja, vão nos mostrar o resultado final dessa informação. E o que é uma informação, gente? Uma informação é um arquivo que pode ser de áudio, né, uma música, pode ser de imagem, pode ser de texto, tá? Pode ser de planilha, pode ser de vídeo. Então existem diversos formatos ou tipos de arquivo e eles precisam dos periféricos para então sofrerem essa movimentação de entrada ou de saída ou de entrada e saída. E aí são os dispositivos de saída que nós temos aí o nosso monitor, né, que é onde ele vai mostrar a informação para a gente na tela. Nós temos a impressora, né, imagina lá que a gente bateu uma foto, ou então tem um documento ou uma planilha que precisa ser mostrada, né, ela vai ser impressa a partir deste dispositivo. Temos a caixa de som, né, onde não adianta você ter um arquivo de som se você não tiver esse periférico de saída, esse dispositivo. Por quê? Porque você não vai ouvir sem ele, não vai ter nenhuma função aquele arquivo. Temos o fone de ouvido
e temos aí também um projetor. E a gente tem periféricos de armazenamento, né, que são os periféricos como pendrive, cartão de memória, disco rígido, CD, DVD e Blu-ray, e o nosso HD externo, né, que o nosso disco rígido e o nosso disco rígido interno são chamados de HD, Hard Disk. Então, eles são considerados aí periféricos de armazenamento ou entrada e saída. Por quê? Porque a partir do armazenamento a gente pode então inserir aquela informação em um computador, retirar aquela informação do computador e colocar em qualquer um desses dispositivos. Esses são os periféricos aí de armazenamento. E aí, essa só é uma breve explicação para as dúvidas que estavam acontecendo ainda em relação ao nosso tema 3. Nossa aula de hoje nós vamos começar falando do nosso tema 4 da nossa apostila, que é o nosso editor de textos. E aí eu preciso falar para vocês que nós vamos estar trabalhando com o Microsoft Word. Ele é um software, ele é um programa, né, do pacote Office, né, de um pacote proprietário da empresa Microsoft. Mas ele é o único editor de textos? Não. Nós temos ainda o Writer, nós temos outros editores de texto que são compatíveis com outros sistemas operacionais como o Linux. O Microsoft Word, ele é um editor de texto que ele é compatível para o sistema operacional Windows, que é da empresa Microsoft, que é um dos sistemas operacionais mais utilizados mundialmente. Então eu vou estar abrindo agora o Word para vocês, para a gente estar falando um pouquinho, né, desse programa. Tem que mostrar para eles, sabe? Não vamos mostrar. Só um minutinho que a gente está passando aqui pro... Tu já mandou para ele, né? Já. Tá capturando tudo. Pronto, vocês estão conseguindo visualizar aí o Microsoft Word? Obrigada pelo feedback de vocês. Então a gente vai agora lá pro Word e qualquer dúvida vocês podem estar mandando aqui no chat, tá? E eu espero que possa estar acrescentando aí no conhecimento de vocês, né? Esse é um programa já muito utilizado pela gente, né? E a gente vai ver algumas funções desse programa. Então essa aqui é a área de trabalho do Word. A gente vai conhecer alguns nomezinhos rapidinhos aqui. Vocês têm aqui inicialmente, onde eu estou passando o mouse, a barra de acesso rápido. Nela vocês têm botões, como o próprio nome diz, para um acesso mais rápido. O primeiro botão é salvar, o segundo botão é o desfazer, que é o mesmo Ctrl Z que nós utilizamos, né, para desfazer uma ação. Depois a gente tem o botão repetir documento. E esse último botão aqui você pode adicionar, eu adicionei, né, como visualização de impressão. Se você clicar nessa setinha aqui, ó, você pode inserir outros botões aqui na barra de acesso rápido, tá? Essa é a barra de acesso rápido. Assim como você pode inserir, você pode tirar também alguns botões. Depois vocês têm aqui a barra de títulos, que carrega o título do seu documento, ou seja, o nome do seu arquivo e do programa que você está utilizando. O nome do arquivo é o nome que a gente dá quando esse arquivo ele é salvo, tá? Ou então aparece para você documento 1, quando o arquivo ainda não foi salvo. Depois aqui a gente tem os botões de controle da janela, que servem para minimizar, né, que é para esconder essa janela. Né? Minimizar não significa fechar, mas deixar em segundo plano. Depois a gente tem o maximizar, que é para expandir a janela em tela cheia. E depois nós temos o botão fechar, que é aquele que nos tira do programa. Após essa barra de comandos, aqui vocês também têm a ajuda do Office. A gente vai encontrar aqui as guias, que em algumas literaturas a gente ainda encontra como menu, né? Então vocês têm aí a primeira guia, que é arquivo, depois página inicial, inserir, design, layout da página, referências, correspondências, revisão e exibição.
Então, na primeira guia, vocês vão encontrar aí arquivo, tudo que for relacionado a arquivo. Vocês vão encontrar aí novo, abrir, salvar, salvar como, nós vamos ver a diferença deles dois, imprimir, compartilhar, exportar, fechar, conta e opções. Então, tudo que tiver relacionado ao arquivo em si, nós vamos encontrar na guia arquivo. Porque a informática ela é muito lógica, tá, gente? Então, os nomes, eles são intuitivos para que a gente consiga encontrar melhor a disposição de ferramentas e recursos. Depois, na página inicial, é uma das guias que a gente vai utilizar bastante. Por quê? Porque é a guia onde vão estar inseridas ferramentas e botões para o início de uma formatação de um documento. Tá? Então, aqui a gente tem um documento não formatado e eu vou estar mostrando para vocês como nós vamos formatar esse documento segundo as regras ABNT. Tá? Depois a gente tem aqui o botão, a guia inserir, que toda vez que você quiser inserir um objeto no seu documento, você vai clicar na guia inserir. Depois vocês têm a guia design, que vai cuidar um pouco dessa parte visual aí, dessa estrutura visual. Logo após você tem a guia layout da página, que vai cuidar dessa estrutura da página, né, como margens, a gente vai estar vendo aqui orientação, tamanho, colunas. Depois vocês têm a guia referências, para fazer referências no documento, correspondência, a gente pode estar usando a opção de mala direta. Temos a guia revisão, para estar revendo todo o seu documento, né? Então tem várias ferramentas. E a guia exibição, onde a gente pode estar mudando, por exemplo, os modos de exibição. Nessa guia de exibição você vai encontrar botões que você também encontra aqui embaixo, ó, como modo de leitura. Tá? Então dá uma visualização diferente somente para leitura. Layout de impressão é o modo como a gente utiliza, porque é o jeito que vai ser impresso. E layout da web, né, que é uma maneira mais voltada já para quem vai trabalhar com a internet, com blogs, com sites. Então você tem uma visualização, né, voltada para esse destino. E aqui vocês têm o zoom para aumentar, né, e diminuir aí, não o tamanho do texto, mas da exibição do texto. Eu vou voltar aqui para o layout de impressão para a gente trabalhar. E aqui vocês têm o status, tá? Essa barra de status, onde tem o número de páginas, quantidade de palavras desse documento e o idioma que nós estamos trabalhando. Vocês também têm as réguas aí ao lado, né? E aqui em cima. As regras aqui em exibição, as réguas você pode tirar e pode inserir, certo? Então nós vamos começar, para começar a falar um pouquinho de documento, de arquivo. A gente precisa entender que um arquivo, ele pode ser novo, né? Ou nós podemos abrir um arquivo já existente. Então vamos começar pelo arquivo novo, né? Deixa eu só ver aqui, tem alguém querendo entrar na sala. Pronto. A Gerlane até sorriu aqui pra mim, ó. Então deixa eu voltar, já autorizei o aluno. Não vejo mudar nada no teclado. Tá, mas eu não tô digitando nada mesmo não. Você consegue acompanhar o mouse mexendo? Bom dia, Fernando. Tudo bom? Vocês conseguem acompanhar o mouse? Porque é só a imagem da tela e o mouse. Eu vou colocar lá e volto aqui para ver, tá bom? Aqui, vocês estão conseguindo acompanhar isso aqui, ó? Esse sombreamento da tela? Não, a tela tá parada. Parada. Certo.
Pronto, eu vou fechar e vou abrir de novo aqui para ver se a gente consegue. Veja se vocês conseguem ver agora mexendo com o mouse. Qualquer coisa vocês me chamem, me avisem aqui, tá bom? Que aí eu paro e começo de novo. Poxa, já ia dizer que a Gerlane saiu, mas ela voltou, tô vendo ela de novo aqui. Então deixa eu ir lá, volta lá pro Word. Então, como eu falava para vocês, em arquivo novo, a gente pode iniciar então um novo arquivo ou pode abrir um arquivo já existente. Quando você abre um novo arquivo, o Word ele oferece para você modelos de arquivos prontos. Inclusive uma dica para quem está fazendo currículo, tá? Aqui vocês vão encontrar currículos bastante criativos, prontos já. Tá bem aqui, ó, currículos e carta de apresentação. Ah, então já tem modelo aqui, ó, de currículos bastante criativos aí para diferenciar você. Mas além dele, dos currículos, né? A gente não está querendo currículo, a gente está querendo um documento em branco. Então a gente vai clicar aqui em documento em branco e aí a gente pode começar a digitação do nosso documento, né? E após a digitação eu vou copiar esse texto para cá, vou selecionar. Copiar é porque eu tenho que mostrar para vocês como abrir um arquivo novo. E aí vamos supor que eu digitei esse texto. A gente consegue perceber que ele não está formatado. Por quê? Porque ele não está alinhado, porque não foi escolhido fonte, não foi alterado o tamanho, tá? Então, para a gente começar essa formatação, nós vamos logo aí estar salvando o nosso arquivo, que é algo que pode estar caindo na prova de vocês. Então, a gente vai vir clicar aqui em arquivo. No primeiro momento que você vai salvar o seu arquivo, a opção salvar e salvar como, ela vai levar você para a mesma caixa de diálogo, tá? Então você clica em salvar, você vai escolher aonde você vai salvar esse arquivo. Então eu escolhi aqui no computador eu vou escolher aqui a área de trabalho, por exemplo. Vamos supor que dentro da área de trabalho eu não tenha ainda um local para salvar o meu arquivo. Eu posso então criar uma pasta por aqui mesmo. Tá? Então, como? Clicando com o botão direito do mouse, aqui, ó, nessa parte em branco, na opção novo, e aí eu posso criar uma pasta. Vou chamar essa pasta de informação. Opa, ficou só o I minúsculo. Informação. E aí veja que a gente não tinha esse local, mas na hora que a gente estava salvando o arquivo, eu criei essa pasta. E vou escolher essa pasta para salvar o nosso arquivo. Então, veja que a pasta está aqui, ó, na área de trabalho, se chama informação. E aí a gente vai dar um nome para o nosso arquivo. Esse foi um texto extraído da apostila de vocês, tá? É só para modelo mesmo. Então, eu chamei o nosso arquivo de agronegócio. E vocês podem verificar aqui que a gente pode escolher como salvar. Caso você quisesse aí que o seu arquivo fosse um PDF, você ia clicar aqui em PDF. Tá? Mas nós vamos deixar ele como documento do Word. E aí vai clicar em salvar. Nosso texto está salvo, agora ele precisa ser formatado, tá? Dar formas a ele. Então, para começar, nós vamos selecionar todo o texto. Então, para selecionar todo o texto, eu posso dar um Ctrl T. Licença aí, mas está pausado de novo. Pausado de novo. Vou lá compartilhar. Obrigada pelo feedback. Não tá me dando avisos aqui quando vocês teclam no chat. E agora vocês estão vendo selecionado?
Ótimo, obrigada pelo feedback. Vamos voltar lá então para o Word. Então, tá selecionado, pode ser com Ctrl T ou pode ser usando o mouse, né? Clicando e selecionando aquilo que a gente vai dar formas, vai formatar. Primeira coisa, nós vamos formatar segundo as regras ABNT, tá? Então, para que o nosso documento seja aceito, né, por qualquer entidade, a gente pode tá formatando segundo regras ABNT. Algumas só formatações. Então, para isso, a gente vai selecionar na página inicial, onde dá início a todas as coisas, nós vamos selecionar aqui, ó, no grupo de comando fonte, a opção tipos de fonte, clicando na setinha, escolher Arial ou Times New Roman, escolhi. Depois nós vamos selecionar o tamanho, que segundo as regras ABNT é o tamanho 12, então eu clico aqui na setinha e clico em 12, ou então eu clico aqui e digito 12. Ao lado vocês têm o botão aí, ó, para aumentar e diminuir a nossa fonte, tá? Então também seria uma outra maneira. Depois vocês têm aqui maiúsculos e minúsculo, caso quisesse colocar o meu texto todo em maiúsculo ou todo em minúsculo, ou somente a primeira letra da sentença maiúscula também, tá? Esse botão aqui também, limpar a formatação, se eu clicasse nesse botão, ele volta para Calibri tamanho 11, ó, do jeito que meu texto estava antes, tá? Então, tô só mostrando os botões para vocês, negrito, itálico e sublinhado. Também posso estar usando Ctrl N para negrito, Ctrl I para itálico, Ctrl S para sublinhado. Nós temos aqui o taxado, que é para riscar o texto ao meio. Nós temos o sobrescrito e subscrito, né, que é para colocar aqui, ó, como o próprio botão mostra, abaixo do texto ou acima, com um exponencial. Nós temos aqui, ó, efeitos de texto, né? Poderia estar selecionando aqui um efeito para o nosso texto, só que ele fugiria totalmente das regras ABNT. Um realce de cor, de fonte, vou deixar sem cores, e aqui no A você pode estar trocando a cor da sua fonte, só que tem que estar selecionado, tá? Então selecionei, e aqui, ó, eu posso mudar a cor da fonte desse texto, mas segundo regras ABNT a cor é automático, a fonte é Times New Roman e o tamanho é 12. No entanto, segundo regras ABNT, esse texto ele precisa estar justificado, porque aqui, ó, ele está alinhado somente à esquerda, mas na direita o texto está todo desalinhado. Então a gente tem esses 4 botões de alinhamento, ó, alinhar à esquerda, centralizar, alinhar à direita, aí vocês vão ver que a esquerda desalinhou, e o botão justificar, que é para você poder então deixar o texto alinhado no início e no final. Nós precisamos dar um recuo também aqui nessa primeira linha, né? A gente vai dar um recuo aqui pela régua, então você pode clicar nessa ampulheta do tempo para recuar somente a primeira linha aqui até o 1, para a gente poder estar dando esse espaço aqui sem estar utilizando a barra de espaço ou a tecla Tab do teclado, tá? Depois nós temos que colocar aqui um espaçamento entre linhas de 1,5 linhas. Então, para esse espaçamento, a gente pode estar clicando nesse botão aqui e escolher a opção de 1,5. Só tem um detalhe, né? Que muitas vezes está pré-formatado pontos antes ou depois do parágrafo. Então, além de 1,5, ele insere alguns pontos a mais e aí não vai estar alinhado corretamente. Para isso, a gente vai clicar aqui nessa setinha de opções do grupo de comando parágrafo. Ó, como eu havia dito, aqui em espaçamento, vocês vão ver que antes tem 0 pontos, mas depois da linha a gente tem 8 pontos. Então, além de 1,5 linhas, ele vai inserir mais 8 pontos aí de um parágrafo para o outro. Então, a gente precisa zerar, e aí depois OK. Aqui no espaço de espaçamento.
Pronto. Então, depois disso daqui, nós vamos estar configurando as margens desse nosso documento. Então, para configurar as margens, você vem em layout da página, você vem em margens, opções margens personalizadas. E aqui em margens personalizadas você vai colocar, segundo regras ABNT, superior deve ser 3, esquerda deve ser 3, inferior deve ser 2, então você vem diminuir, e direita deve ser 2. A gente chama de 3322, né? Porque os iniciais são 3 e os finais são 2. Depois aqui a gente vai estar deixando orientação em retrato, o tamanho do papel é A4. Se precisasse dividir o nosso texto em colunas, era só clicar aqui em colunas e escolher aí o número de colunas. Nós vamos deixar somente em uma coluna. Essa daqui, então, para encerrar uma configuração básica segundo regras ABNT, nós vamos estar inserindo aqui o número de página, que deve ser no canto superior direito. Então, eu venho aqui na guia Inserir, no grupo de comando Cabeçalho e Rodapé, clico na setinha Número de página. Depois eu vou escolher a opção Início da página, escolher aqui a formatação 3. Então, segundo regras ABNT, eu tenho aqui o meu número de página no canto superior direito. Para sair daqui, você pode clicar nesse xizinho ou dar 2 cliques aqui no seu documento. Esse aqui é um pequeno texto, né? Tá pré-formatado como regras ABNT. Nós vamos estar inserindo um objeto nele, que é o objeto do tipo imagem. Toda vez que eu quero inserir um objeto, eu tenho uma guia específica para isso, que é a guia Inserir. Então, você vai clicar em Inserir. Tá tudo certo aí? Vocês estão conseguindo acompanhar? Deixa eu olhar aqui no chat. Tudo certinho. Tá ótimo. Então, vamos voltar lá. Então, tá formatado. Nós vamos inserir imagem. Veja que quando vocês vão inserir imagem, vocês têm 2 tipos de imagem, tá? Vocês têm as imagens, que são essas que já estão no computador de vocês, ou então em um dispositivo de armazenamento daqueles lá no pendrive. São imagens que você já salvou, já tirou foto. E vocês têm a imagem online, que são imagens que vocês vão fazer pesquisas na hora na internet, tá? Então, vocês têm as 2 opções. Eu vou escolher aqui imagens. Vou escolher aqui uma imagem que esteja no computador aqui do Senar. E vou pedir para inserir. Então, escolhi a imagem. Depois de escolher a imagem, a gente precisa clicar nesse botão de opções de layout. Eu vou clicar na opção através. Para quê? Para que o texto ele esteja através da minha imagem. Então, eu consigo aí, ó, tá movimentando a minha imagem. Tá? E para finalizar aqui o nosso Word, antes de passar para o Excel, né? Eu vou estar inserindo mais um objeto, que é o objeto do Word Art. Então, eu vim aqui no início, dei um Enter para descer aqui o meu texto. Vou posicionar aqui o meu ponteiro ou cursor. Vou clicar em Inserir e vou escolher, então, aqui o meu objeto, que é o Word Art. Tá aqui no grupo de comando texto, para a gente dar um tema, um título, na verdade, para esse texto. Então, eu vou chamar de agronegócio. Vou clicar também aqui no layout desse objeto e vou colocar através e vou movimentar o meu objeto. Centralizei para ficar como título, mas vejam que ainda não é suficiente o espaço, então eu vou clicar aqui antes, né, do texto e vou dar Enter. Pronto. Vou visualizar aqui para vocês o nosso texto. Pronto. Esse é o nosso texto, a formatação dele e 2 objetos que nós utilizamos, que foi imagem e agronegócio aqui, que é um Word Art.
né? No cabeçalho nós temos o número e aqui em arquivo eu poderia imprimir esse documento, eu poderia compartilhar via e-mail, tá? Ou posso abrir um documento novo, abrir um documento já existente. Nesse caso eu quero mostrar para vocês a diferença então do salvar e do salvar como. Como vocês veem aqui na barra de títulos, eu já tenho esse texto com o nome de agronegócio, né? Esse arquivo. Só que eu preciso fazer umas alterações e eu não gostaria de modificar aí o meu arquivo original. Para que isso acontecesse, eu vou usar então aqui a guia arquivo, a opção salvar como. Vou escolher aqui a mesma pasta informação que está em computador, na área de trabalho. Só que eu vou dar um novo nome para esse arquivo, vou chamar de agronegócio formatado. E vou clicar em salvar. Então o que eu quero que vocês observem? Que eu tenho o mesmo arquivo duas vezes com o mesmo nome. Desculpa, com nomes diferentes, mas é o mesmo arquivo, tá? Então eu tenho o agronegócio e o agronegócio formatado. Então se eu alterar qualquer coisa aqui, não vai estar alterando o meu arquivo original, tá? Essa é a diferença do botão salvar para o salvar como. E aqui vamos supor que eu queira dividir esse texto em colunas. Então eu viria aqui em layout da página colunas, colocaria em 2 colunas. Venho aqui na primeira letra, vou capitular para dar um destaque, né? Então eu vou vir aqui na guia inserir, no grupo de comando texto, na opção capitular, e vou escolher capitular. Então vejam que eu tenho uma outra formatação para um documento que já existia, né? E quando eu salvar agora aqui, arquivo salvar, eu estou salvando somente as alterações que eu fiz, tá? Para finalizar esse arquivo, nós vamos então estar corrigindo essa ortografia. Aonde está em azul significa que eu posso ter espaços a mais, tá? Ou posso estar com uma concordância errada do texto. Para saber o que está acontecendo, eu clico com o botão direito do mouse em cima, e aí ele está dizendo como a palavra é a primeira palavra, ela deveria estar com a inicial maiúscula, mas veja que eu tenho aqui uma letra capitular, então ela deve estar mesmo minúscula, e eu vou escolher a opção ignorar uma vez. Vou corrigir aqui Microsoft, o M é maiúsculo, então eu clico com o botão direito, quando ele sublinha em vermelho é a ortografia que está errada, clico em Microsoft, Corporation, clico também. E aqui a mesma coisa, botão direito, Microsoft, botão direito, Word. Então vejam que agora nós não temos nenhum erro, nosso texto está formatado, segundo regras ABNT, e utilizando algumas ferramentas como WordArt, como letra capitular, colunas e imagem. Então agora eu vou somente salvar essas alterações, arquivo salvar, e vou estar fechando o Word aqui para a gente iniciar o nosso próximo tema, que é o 4, que é o Excel. Até aqui tá tudo bem? Quer perguntar? Pode perguntar, Gerlane. Na entrega da atividade reflexiva, Sim. Era necessário fazer toda essa formatação, né? Não. Era só para salvar mesmo. Obrigada. Nada. Então agora, gente, a gente vai passar. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? A gente pode continuar. Deu para acompanhar a tela direitinho lá, as 2 vezes que eu parei e apresentei de novo. Tá tudo certinho, né? Então eu vou estar abrindo aqui o Excel, que é o nosso próximo tema.
Vocês estão visualizando direitinho o Excel? Sim. Gerlane está visualizando o Excel? Sim. Tá bom. Qualquer coisa, se travar de novo, vocês avisem. Obrigada, Bárbara. Tá? Vocês avisem que a gente vai estar aí trabalhando com o Excel e aí eu posso parar e voltar como a gente fez no Word. Então esse aqui é o Microsoft Excel. Finalmente você tá passando. Finalmente não. Comece. Não. Só um minutinho, gente, que a gente vai trocar aqui. Também não gravou quase nada, porque eu tive que parar a tela várias vezes. Certeza. Mas o áudio sim, né? Uhum. Esse aqui? Então. Então, esse aqui é o Microsoft Excel. A gente já vai notar que a área de trabalho dele é diferente do Word, né? Não é um programa, não é um editor de texto, mas de planilhas eletrônicas, tá? Não é somente o Excel, assim como o Word que existe, né? Como editor de planilhas eletrônicas. Nós temos também aí o Calc, por exemplo, que ele tem uma compatibilidade para o sistema operacional Linux, né, mas também para o Windows. Só que do Windows mesmo, como proprietário, nós temos o Excel, que é um programa mais utilizado, né, a nível mundial. E aqui a gente tem as mesmas barras, como nós já falamos lá no Word, né, barra de acesso rápido, barra de título, controle de comando da janela. Nós temos as guias. Aí nós vamos verificar que tem uma guia especialmente do Excel, que é fórmulas, tá? Que vão trabalhar aí as fórmulas que nós podemos estar utilizando nessa planilha. Então, aqui é a mesma coisa, vocês podem iniciar um arquivo novo a partir de um modelo de planilha pronto. Aqui você já tem alguns modelos, ó. Tá? Ou você pode começar em branco, do zero, que é o caso que nós vamos utilizar. Tá? Então, arquivo novo em branco. Vocês vão verificar aí que tem um arquivo em branco. Tá? É só para vocês verificarem. Eu vou estar voltando lá para o meu outro arquivo. E aí vocês têm uma outra diferença. Vocês podem ver aqui que nós temos letras e números. Por quê? As letras, elas vão representar para vocês as colunas. O Excel ele é disposto em colunas e linhas. E as linhas, elas vão ser representadas pelos números. Então, se eu disser, clica na linha 10, você vem em cima do número 10 e clica. Clica na coluna C, você vem em cima da letra C e clica e ele seleciona a coluna inteira. Então, o Excel é composto por linhas e colunas, mas em todos os momentos vocês vão ver que as linhas elas se encontram com as colunas e elas passam a ser chamadas de célula. Então, uma célula ela é o encontro de uma coluna com uma linha. Cada quadradinho desse aqui é uma célula. Então, quando você clica aqui numa célula, você vai ver que tem um campo aí chamado de célula ativa, que ele vai estar mostrando o endereço da célula para você. Então, ele está dizendo aqui que a célula que eu selecionei é a célula D15, porque ela está na coluna D e está na linha 15. Então, é o encontro da coluna D com a linha 15. Aqui ao lado nós temos a barra de fórmulas, onde ele vai exibir para você o conteúdo aqui da minha célula. Toda vez que eu quero iniciar um cálculo no Excel, eu preciso digitar o sinal de igual. Então, igual 2 mais 2. Vejam que como resultado eu tenho 4, mas se você clicar nesse 4, a barra de fórmula vai estar mostrando aí para você qual a fórmula foi utilizada para chegar nesse resultado. E aí você pode clicar aqui e alterar. 2 mais 8, e ele vai estar mostrando o resultado 10. Só para a gente entender aqui essas duas ferramentas que não tem no Word, né?
que é a célula ativa e a barra de fórmulas. Já entendemos linhas e colunas. Um outro detalhe é que no Word a gente tinha somente um documento por arquivo, e aqui a gente pode ter várias planilhas em um único arquivo. Então vejam que essa aqui é uma planilha sem formatação. Ao lado eu tenho uma planilha formatada e uma outra mesma planilha sem formatação, tá? Então vejam que são 3 planilhas em um único arquivo. Para salvar, nós vamos fazer da mesma maneira: arquivo, salvar, e aí a gente dá um nome, né, quando é a primeira vez para essa planilha. Como a minha já está salva, não tem como alterar o nome. Para fazer isso, eu venho aqui em arquivo, salvar como, vou escolher aqui o local, que é em computador, área de trabalho. Vou escolher a nossa pasta, informação. Você também poderia criar outra pasta aqui. E vou dar o nome de Senar 1410, né? Que é a data de hoje. E vou clicar aqui em salvar. Então eu tenho aqui o arquivo Senar 1410 com as mesmas planilhas, certo? Então agora nós vamos começar a formatar essa planilha para a gente conhecer alguns recursos do Excel. Tá? Então, para começar essa formatação, a gente vai selecionar aqui a primeira linha da célula A1 até a célula D, e nós vamos então mesclar e centralizar. Quando eu clico em mesclar e centralizar, notem que aqui na célula ativa eu tenho somente agora o endereço A1. Por quê? Porque mesclar é transformar pequenas células, várias células, em uma grande célula maior. Posso estar alterando a altura dessa minha linha. Então eu venho aqui, ó, entre uma linha e outra, entre o 1 e o 2. Quando mudar para esse cursor, eu clico, seguro e arrasto. A partir disso eu preciso então, além de centralizar, alinhar ao meio. Então eu venho aqui em alinhamento e alinho ao meio, certo? Agora eu vou selecionar tudo, vou mudar o tipo da fonte, vou usar aqui Arial tamanho 12, do mesmo jeitinho que a gente fez lá no Word. E vou também estar inserindo aqui uma borda, porque apesar de ter célula, visualizando aqui, vocês vão perceber, ó, que não existe borda nenhuma. Então eu vou selecionar aqui tudo e vou clicar aqui no grupo de comando fonte, na opção todas as bordas. Vejam que aqui, por exemplo, não está aparecendo toda a informação. Assim como eu posso alterar a altura da linha, eu posso alterar o comprimento. Então eu venho aqui entre a célula, entre a coluna B e C, clico, seguro e arrasto. Pronto, agora sim eu tenho todo. E aqui eu vou selecionar para centralizar, colocar em negrito e alinhar ao meio. Já está criando uma forma, né? Eu vou colocar aqui então uma cor de preenchimento. Então eu venho aqui em preenchimento, vou escolher aqui um verdinho. Para melhorar aqui essa planilha, a gente vai estar inserindo mais uma coluna. Então clica aqui em total, vem no botão inserir coluna e eu vou digitar aqui um texto só para vocês visualizarem um recurso, certo? Eu vou colocar aqui estimativa, produção, por área. Vou selecionar esse intervalo inteiro, vou mesclar e centralizar. E vou agora mudar a orientação do meu texto. Venho aqui em orientação, girar o texto, alinhar ao meio, vou colocar aqui em negrito. Também vou selecionar um verde para cá, aumentar um pouco essa fonte do mesmo jeito do Word. Ficou estimatica, vou mudar aqui estimativa. Pronto, eu tenho uma planilha formatada.
Aqui a melancia também não está visualizando todo, eu vou alterar. Pronto. Agora nós vamos estar usando 3 fórmulas bem simples. Uma delas é a total. Para encontrar o total, a gente pode utilizar uma fórmula digitando, clicando no sinal de igual. Então, você disse para Excel, Excel é uma função, é uma fórmula, é um cálculo. O Excel está esperando, então, você dizer de que tipo. Você vai dizer, é do tipo soma. O Excel, mas quer somar o quê? Aí você vai abrir um parênteses e vai dizer para o Excel o que você quer somar, selecionando aqui o intervalo que você quer selecionar. Selecionou o intervalo, fecha o parênteses e dá um Enter. Então o Excel somou para você os números desse intervalo. Aqui ao lado eu vou mostrar de um outro jeito, tá? Você pode estar usando aí a guia Fórmulas, vindo aqui no botão de autossoma e clicando nesse Ezinho. Veja que ele fez a mesma coisa que eu fiz digitado, você só vai dar um Enter, tá? Então a mesma coisa aqui ao lado, só vai dar um Enter. Tá? Uma outra função que a gente pode estar trabalhando é a função média. A média, ela vai tirar uma média de um intervalo, certo? Então, como o próprio nome diz, imaginem que fosse lá a média da escola, né? Para passar, você tem que tirar 6. Então, ele faz uma média das avaliações para que você, então, possa tirar, verificar se tirou 6. Um outro exemplo de média, a média da altura de uma turma. Aqui na nossa turma, a média de altura foi 1,60 m. Então, a gente pode estar trabalhando da mesma maneira, digitando igual média, abre parênteses, seleciona o intervalo sem o total, fecha parênteses e dá um Enter. Ou também vindo na guia Fórmulas, setinha do botão autossoma, a opção média, e aí verificar se o intervalo está certo. Não tá porque ele está selecionando aqui o último, ó. Então eu vou diminuir aqui. Não quero o total como média e vou dar um Enter. E pode fazer a mesma coisa aqui ao lado. Acabou selecionando, eu olhei aqui para o lado, né? Selecionou errado, eu vou lá de novo. Então, igual, média. Opa, selecionei errado de novo. Pronto. E aí eu tirei a média. Vamos ver mais 2 funções, que é a função máximo e a função mínimo. A função máximo, ela devolve para você o maior número de um intervalo. Então, o maior número desse intervalo que nós tiramos a média e fizemos a soma você vai digitar igual, máximo, abre parênteses, seleciona o intervalo, fecha parênteses, e ele está dizendo para você aqui, então, que o maior número é o da laranja, que é de 58. E aí a gente vem aqui do lado e pode fazer a mesma coisa, né? Guia Fórmulas, botão de autossoma, Maxi, selecionar aqui o intervalo e dar um Enter. A mesma coisa aqui ao lado, você pode vir aqui em Maxi, selecionar, pontinho e dar um Enter. E existe a função que devolve para você o menor número de um intervalo, que nesse caso aqui é a função mínimo. Então, primeira coisa, sinal de igual, mínimo, abre parênteses e seleciona da onde você quer verificar qual é o menor número. Fecha parênteses e dá um Enter.
Da mesma maneira, você pode fazer pela guia Fórmulas, botão de autossoma, Min. Deu uma travada aqui para mim. Min. Selecionar o intervalo onde você vai tirar aí o menor número e dar um Enter. Mesma coisa aqui ao lado, Min. Selecionar o intervalo. E dar um Enter. Então, essas aqui são algumas funções que a gente pode trabalhar no Excel. Para finalizar nossa aula, eu vou estar mostrando para vocês como exibir, né, esses dados aqui a partir de um gráfico. E aí, para selecionar o que vai para o gráfico, você faz a primeira seleção. Então, eu selecionei as frutas. Segura no teclado o botão Ctrl e vou selecionar aqui a produção em reais. Tá? Então, segurando o Ctrl, selecionei a produção, soltei o Ctrl. Se eu quero inserir um objeto na minha planilha, eu vou clicar no grupo de comando, na guia Inserir, e vou escolher a opção Gráfico. Vocês podem escolher o modelo de gráfico que vocês quiserem. Escolhi esse modelo. Vocês vão ver que abriram duas novas guias, Design e Formatar. Vocês podem estar escolhendo um outro design, como eu escolhi. E pode estar também editando esse título aqui. Colocando produção frutas no Brasil. Cliquei aqui fora, então vejam que vocês têm um gráfico com as frutas e com a produção em reais dessas frutas aqui no Brasil. E aí eu vou então em arquivo, salvar, e essa daqui é a nossa aula de hoje. Vocês têm alguma dúvida? Eles estão dizendo que tu ama eles. A Kaline ama a gente. Prontinho.